Dificilmente você vai encontrar alguém que não gosta de dormir. Além de ser vital, o ato de dormir costuma ser prazeroso para a maioria das pessoas. Mas como quase tudo em excesso, dormir demais faz mal. Existem doenças relacionadas a isso. Só que hoje eu vou te mostrar como uma região do Cazaquistão foi afetada por uma doença do sono, que fazia as pessoas dormirem de repente. Eu sou Ivan Lima e é sempre muito bom ter você aqui, no canal da Fatos Desconhecidos. A história começa na região da pequena vila de Kalaki, localizada no Cazaquistão, e em outras pequenas cidades quase que totalmente abandonada e criada pelos soviéticos, denominada Krasnogorsk. Por incrível que pareça, do nada, pessoas começavam a cair no sono. Elas dormiam por alguns dias e depois acordavam sem se lembrar do que havia acontecido. Por conta disso, ela ficou conhecida como doença do sono. A título de curiosidade, existe uma doença comum na África que também se chama doença do sono. Entretanto, suas causas e efeitos são diferentes. De acordo com a OMS, em 2017, foram registrados 1.446 casos. A doença africana é transmitida por um tipo de mosca. Essa mosca costuma estar infectada por parasitas do gênero Trypanosoma. Quando a mosca pica uma pessoa, o parasita acaba entrando no corpo do ser humano. Passados alguns meses, o sistema nervoso central do indivíduo começa a ser afetado. Geralmente, além do sono, sintomas como a febre, dores de cabeça, dores nas articulações e coceira estão presentes. Quando a doença está em um estágio mais avançado, alterações comportamentais, confusão mental e até má coordenação são notadas. Para piorar, esse parasita consegue atravessar a placenta da mãe e infectar o feto. Ou seja, nem toda forma de transmissão da doença é pela picada. A doença pode ser tratada, desde que seja descoberta com antecedência. Em estágios muito avançados, pouco se pode fazer e a pessoa acaba morrendo. Mas vamos voltar ao Cazaquistão e sua própria doença do sono. O primeiro caso a ser registrado desta doença ocorreu em 2010. Uma mulher foi ao supermercado para fazer suas compras em Krasnogorsk. O nome dela, Lyubov Belkova. Quando estava conversando com uma conhecida, praticamente na porta do estabelecimento, acabou caindo. Todos os presentes pensaram se tratar de um desmaio ou mesmo de um mal súbito. Uma enfermeira que estava lá perto, chamada Nadezhda, foi ao socorro de Belkova. Enquanto isso, as pessoas em volta já chamavam uma ambulância. Poucos segundos depois, eles notaram que o Lyubov estava roncando. A ambulância chegou e a levou para o hospital. Passados 4 dias dormindo, ela acordou. Os médicos pensavam que ela tinha sofrido um derrame por conta das características de como tudo aconteceu. Verdade seja dita, todos estranharam o ronco, mas acabaram ignorando esse fator. Para aumentar a bizarrice do que estava acontecendo, quando Belkova saiu de sua cama, ela conseguiu andar normalmente. Algo totalmente inesperado para uma pessoa que supostamente teria tido um derrame. Conforme as pessoas próximas a ela, Lyubov ficou um pouco emocional. Durante 2 anos, Belkova apagou 6 vezes sem nenhuma explicação. Até aquele momento, as pessoas de Krasnogorsk pensavam que havia algo de errado com Lyubov. Suas idas ao hospital viraram rotina. Verdade seja dita que todo mundo estranhou um novo caso. O que aconteceu com Nadezhda, a enfermeira que tratou de Belkova, quando esta apagou no supermercado? Passadas algumas semanas da primeira crise de Belkova, ela foi dormir
e simplesmente não acordou no dia seguinte. A mãe de Nadezhda tentou de todas as formas acordar a filha, mas esta não respondia de jeito nenhum. Só foi acordar dias depois. Os médicos pensaram se tratar de fato de que a enfermeira havia trabalhado demais nos últimos dias e descartaram qualquer forma de doença. Só que durante um festival, houve um grande contato entre pessoas da cidade com a vila de Kalash. E foi aí que eles descobriram que por lá casos semelhantes haviam acontecido. De forma quase que inacreditável, pouco depois do festival, a doença começou a se espalhar, atingindo mais pessoas. Agora eu vou te passar mais relatos para você poder entender o quão bizarro é tudo isso. Uma camponesa chamada Marina Felk, de 50 anos de idade, conta que um certo dia ela acordou e foi trabalhar normalmente. Não estava sentindo nada de diferente em seu corpo. Em um dado momento, foi ordenhar as vacas de sua propriedade. Durante a ordenha, sem mais e nem menos, ela apagou. Começou a dormir. No momento em que caiu no sono, até acordar 2 dias depois, não se lembrava de nada. Quando ela caiu no sono, acabou sendo encaminhada para o hospital, para com que investigassem o que estava acontecendo. Quando acordou, Felk, por alguns segundos, pensou que ainda estava em sua fazenda e disse que tinha que terminar de ordenhar suas vacas. Só depois ela percebeu que estava em um hospital e aí os enfermeiros explicaram a situação para ela. E não pense que essa estranha doença do sono acontecia somente com pessoas que moravam em Kalak ou em Krasnogorsk. Um homem chamado Alexei Gon, de 30 anos, decidiu visitar sua sogra, que morava em Kalak. Alexei foi junto com sua esposa. Por conta de seu trabalho, ele levou o seu notebook para poder continuar seus projetos. Na manhã do dia seguinte à ida, ele foi trabalhar. Se sentou, colocou o notebook em uma mesa e começou seus afazeres. Passado um tempo, ele mesmo descreveu que simplesmente foi desligado. Começou a dormir do nada. Sua esposa e sua sogra tentaram acordá-lo de várias maneiras, mas não conseguiram. Então, decidiram levar Alexei ao hospital. Lá, ele ficou dormindo por cerca de 30 horas seguidas. Como em todos os outros casos, ele acordou sem saber o que tinha acontecido. Em uma entrevista, ele chegou a declarar que nunca tinha passado por algo do tipo em toda a sua vida. Também contou que em sua família não há registros do que aconteceu com ele. Alexei realizou uma bateria de exames, mas todos os resultados deram que sua saúde estava normal. Para você ter noção do nível que as coisas estavam, alguns moradores passaram a deixar mochilas prontas para o caso de adormecerem e terem de ir para o hospital. Essa doença do sono meio que virou uma rotina. Mais de 130 pessoas passaram pelo menos uma vez por esse desligamento repentino e horas de sono. A notícia se espalhou pelo país. O governo do Cazaquistão ficou preocupado e decidiu iniciar uma investigação a respeito do que poderia acontecer. Especialistas foram levados de Astana, capital do país. Eles passaram semanas nas 2 localidades e em áreas próximas. Na região não foram encontrados vestígios da doença do sono africana. A água da população foi considerada potável e apta para o consumo. Uma das teorias levantadas pelos moradores era de que a causa era a radiação.
provocada pela retirada de materiais como urânio extraídos em minas e que seriam utilizados em usinas nucleares. As autoridades descartaram essa hipótese. Uma das teorias iniciais para o que estava acontecendo era uma crise de MPI. MPI é a sigla em inglês para doença psicogênica em massa. A MPI é quase que uma histeria coletiva. Só que mesmo essa hipótese teve que ser descartada, já que antes do festival, as pessoas de Kalak não sabiam o que se passava em Krasnogorsk e vice-versa. Depois de muitos estudos, que até então não tinham dado resultados, o governo do Cazaquistão, em 2015, afirmou que finalmente tinha encontrado os motivos que causaram essa doença. Só que o próprio comunicado foi rebatido pela maioria dos pesquisadores que estava no local para entender o que se passava na região. De acordo com o governo cazaque, os momentos de sono repentino estariam acontecendo por causa das minas da região. Essas minas teriam uma grande concentração monóxido de carbono e outros hidrocarbonetos. Esses gases estariam saindo e dividindo espaço com o oxigênio. Quando isso ocorria, geralmente a pessoa involuntariamente desmaiava ou entrava em um sono profundo, como forma de proteção. Só que muitas pessoas apontam que isso não faria muito sentido, já que se fosse o carbono, todas as pessoas deveriam ser afetadas. Enquanto algumas foram parar diversas vezes no hospital, outras não sentiram nada de diferente em suas vidas. O governo disse que os hidrocarbonetos afetam as pessoas de forma diferente, sendo que uns possuem uma maior resistência. E para reforçar o relatório dos especialistas do governo do Cazaquistão, o Instituto Nuclear Nacional de Segurança Radiológica e Ecologia do país fez um estudo a respeito da probabilidade de haver radiação na região. Os estudos concluíram que ele estava dentro dos padrões e até mesmo o índice de doenças como o câncer estava normal. Por fim, chegaram à mesma conclusão dos hidrocarbonetos. Ao todo, mais de 150 pessoas decidiram sair da região. Hoje, elas relatam que não tiveram mais nenhum problema. Ainda existem pessoas que esperam que o governo cazaque providencie um abrigo em outra localidade para que possam se mudar da região. Eu vou ficando por aqui, mas te encontro em um próximo vídeo. Um grande abraço.